Bora falar sobre webhooks? Fala aí devs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Dev+. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco ali sobre webhooks, que é um tópico bem interessante já com um pezinho dentro da programação orientada a eventos. Então espero que vocês curtam bastante aqui, fica conosco, vocês vão ver que é um conteúdo de muito proveito. Bora pro vídeo! Vamos lá, antes da gente entender de fato o que são webhooks e para que esses caras servem ali, a gente vai passar rapidinho pelos conceitos aqui de programação orientada a eventos, porque são bastante importantes ali para a gente entender o fluxo dos webhooks. Então, o que é esse cara, né? O que seria esse paradigma aqui? Que vem sendo bastante difundido na comunidade, sistemas de alta escalabilidade mais robustos utilizam esse paradigma aqui na comunicação entre seus subsistemas ou sistemas externos. E basicamente programar orientado a eventos é definir o controle das nossas aplicações ali via eventos. E aí com isso eles passam a reagir a essas ações. Então, de acordo com o que a gente tem aqui no nosso fluxo, imagina que aqui a gente tem um hub de pagamentos, né, ali um broker financeiro, que vai receber a carga de dados do meu sistema, e aí eu envio aqui para ele os dados do pagamento, e ele retorna para mim um evento, que seria basicamente uma mensagem ali para dizer que o pagamento foi efetuado com sucesso ou foi negado. Uma vez de posse desse evento, eu vou me encarregar de fazer os processamentos necessários aqui para o meu cliente. E aí, a partir disso, eu consigo ali seguir com os processos da minha aplicação. E o webhooks, eles se encaixam nessa parte aqui, nessa etapa, digamos que seria o fluxo de comunicação e de carregamento, na verdade, do nosso evento entre o sistema onde ele foi originado e o meu sistema de fato, né? Então, a gente vai entender isso aqui agora de forma mais didática. Então a intenção desse vídeo é trazer esse conteúdo sendo mais explicativo para que fique claro o conceito e como que funciona o fluxo de um webhook aí, para depois a gente partir em hora oportuna aí para a implementação, para que vocês vejam no código realmente como que a gente cria um servidor apto a receber webhooks ali. Então, seguindo aqui à frente, eu vou usar uma explicação que eu acho bem pertinente e bem didática realmente para entender como que o fluxo do webhook funciona, né? Então, imagina aqui que então aqui vai ser você, e aí você tem um carro, eu vou duplicar aqui para a gente poder criar ali o nosso carro, né? E aí você tem aqui um carro e você precisa fazer a manutenção, ou a revisão, ou reparo ali no seu carro, caso ele dê problema. E aí no outro lado a gente tem aqui a oficina, né? Que é a instituição ali, o agente que vai receber o nosso carro para poder fazer o que a gente precisa que seja feito nele. Bom, como que funciona o fluxo? A gente tem um caminho aqui mais comum, que é você levar o seu carro diretamente na oficina, conversar com o mecânico, vai fazer toda a análise, toda a vistoria no carro, ver o que ele precisa ali, o que precisa ser feito nele, e vai lhe dar uma resposta. Telefone do cara, né? Número de telefone número de telefone do mecânico, e aí a gente passaria, a partir desse momento, a sempre entrar em contato com o mecânico para obter ali o status do nosso carro, né? Saber como que ele tá ali. Então aqui a gente liga para obter o status. Se o carro já está pronto, se ainda falta alguma coisa para fazer, se tem alguma situação mais agravante. E aí, com base nas respostas que o mecânico for me dando, eu vou tomando ações desse lado, seja de aguardar, ou seja de ter que comprar mais peças, ou então resolver alguma outra questão relacionada ao nosso carro, visto que agora ele está de posse aqui da oficina, né? E aí, se uma hora o cara me disser, o mecânico me falar ali que o carro tá ok, a minha ação seria buscar ali e se dirigir à oficina para poder retirar o carro, né? Então, esse é um fluxo bem comum, bem dia a dia mesmo aí, que a gente consegue executar. Então, quem tem carro entende, né? O que se passa com esse fluxo aqui. E esse é um caso que é bastante recorrente ali no uso de aplicações com o padrão REST bem aplicados, né? Então eu vou colar aqui embaixo, né? Então a gente continua tendo ali o carro, nós, né? No caso você, e a oficina. E o que acontece? A partir de aqui, eu mudo o agente você para uma API ou um cliente, né? Que seria ali o nosso front da aplicação que consequentemente se comunicaria ali com a nossa API. No caso, o carro aqui passaria a ser os nossos dados, seriam os dados que a gente está transitando ali, e a oficina seria esse sistema interno. Então eu vou manter a oficina aqui, mas eu vou colocar aqui uma API, digamos, que seria ali o nosso hub de alguma coisa, né? De pagamento, de mensagens. No caso aqui é uma API de oficina. E aí o que acontece? Recorrentemente,
quando a gente vai fazer essa comunicação com outro sistema, a gente costuma enviar esses dados aqui. Então a gente tem ali o carro que passa agora a ser enviado pelo corpo da minha requisição. Então ali a gente tem uma rota, um endpoint tipo post que está enviando os dados ali do nosso veículo, né, que seria esse carinha aqui. E aí o que acontece? A gente sabe muito bem, deixa eu só afastar um pouco aqui para ficar bem mais espaçado e melhor para a gente ver. Uma vez eu envio os dados aqui para a oficina, ela vai se encarregar, o sistema deles vai se encarregar de retornar para a gente ali uma resposta. E aí essa seria ali a nossa famosa response, né? E aí dentro dessa resposta, eu poderia obter ali o status e alguns dados que de repente fossem necessários para a gente poder continuar aqui a comunicação com esse sistema. E aí desses dados, a gente pode entender que vem aqui o número de telefone, algumas outras informações a mais ali para a gente continuar se comunicando com a oficina. A partir desse momento, a gente tem uma tratativa, na verdade, um modo que a gente consegue trabalhar aqui, se comunicando com esse sistema. Na verdade são duas. No conceito de REST, a gente costuma criar aqui uma nova chamada, então meio que seria uma nova requisição para esse cara aqui. E aí aqui eu poderia dizer que eu faço um GET, apontando para o endpoint de status dele ali. Então toda vida eu iria fazer essa chamada aqui. Uma outra abordagem dentro do conceito de programação orientada a eventos seria usar os poolings, né? Que basicamente é a mesma coisa. Então para cada GET que eu faço aqui, para cada chamada na verdade, que eu faço para o canal dessa API, ela vai me retornar alguma coisa, seja um feedback negativo ou seja um feedback positivo, né? Então esses seriam os meus eventos aí. E aí o que acontece? A gente fica batendo na API toda a vida para obter esse status. Então, a responsabilidade da API é manter o status atualizado, porém, a responsabilidade de receber esse status está mediante as chamadas que eu faço. Então, o que a gente tem aqui? O envio de carga de dados, o retorno desses dados com o status e toda a vida eu fazendo ali a chamada para essa API para que ela pudesse me informar ali qual é o status que está do conserto do meu carro. Só que, vamos imaginar o seguinte, imagina que eu não quero deixar isso ao encargo da minha API. Eu quero simplesmente enviar os dados e não me preocupar mais ter que estar chamando essa API para que ela me retorne ali o que eu preciso. É isso que o webhook faz. Esse é o caminho que os webhooks seguem, né? Que vai consistir em que a gente continua da mesma maneira aqui, só que imagina que agora eu tenho algo um pouco mais estruturado aqui, né? Então eu vou formatar aqui o espaçamento para a gente poder mexer aqui de forma mais flexível. Então imagina que agora eu tenho a marca do carro, eu tenho o modelo do carro que eu estou enviando para lá e agora eu estou passando também o meu número de telefone, né? Então a oficina ela está de posse dessas informações, né? E aqui o fluxo é exatamente o mesmo, tá? A gente continua fazendo ali o nosso post para send data, né? Que seria o nosso endpoint ali de envio de dados e mandando essas informações no body da nossa requisição. Até aí tudo normal, até aí tudo exatamente igual. Só que o que acontece? Esse sistema, ele pode até ter um endpoint ali de envio de retorno. Então vamos dizer aqui que eu recebo a resposta desse sistema. Então a gente tem ali as mensagens de retorno. Porém, a partir de agora, eu não tenho mais a responsabilidade de ficar chamando a API da oficina para ela me informar ali os status. Então, para cada vez que o sistema deles mudarem de status, eu processo, então aqui agora o caminho é o inverso, eu processo de fato o que é o webhook. Quando eu construo o meu sistema, para eu poder deixar ele apto ao recebimento de webhooks, geralmente, isso é um padrão bem comum por sinal, geralmente a gente costuma criar um endpoint, a gente disponibiliza para essas APIs um endpoint que eu posso chamar aqui de, sei lá, vamos dizer que ele é um tipo post e eu vou chamar ele aqui de webhook. Webhook receive, né? Recebe o webhook. E aí agora esse endpoint, ele tá aqui. Ele é o canal que eu deixei aberto para o meu sistema. Então, digamos, se eu como agente aqui, eu chego para minha oficina, chego lá para o meu mecânico e digo, ó, cara, esse é o meu telefone, toda vida que tu tiver um novo status aí, de como que tiver o andamento aí do conserto do nosso carro, do meu carro, né, retorna para mim esse status, para que eu possa fazer alguma coisa. Então, semelhantemente ao que a gente tem aqui, só que as responsabilidades meio que se invertem ali, não é? E aí, o nosso amigo aqui, ele vai fazer a utilização desse endpoint para poder enviar ali a informação que a gente precisa.
e toda vez que eu receber um novo status ali da nossa oficina, eu vou fazer um novo processamento aqui desse lado, né? Então, a partir de agora, com ele acessando o meu endpoint de webhook, então o webhook nada mais é que esse gancho da web, né? Ele envia ali as ações com base no sistema dele, que está trabalhando de forma totalmente desvinculada do meu, então eu não sei. Imagina aqui um aplicativo de compras, onde você compra um produto pela plataforma, faz o pagamento, só que na verdade o pagamento não é processado naquela plataforma, ele é enviado para um broker de pagamento ali, que vai retornar um evento com a ação do status desse pagamento, né? E aí a partir de aqui, ou ele pode enviar o produto para entrega, ou ele pode informar para o cliente ali que deu tudo certo ou que deu errado, né? Então essa é a ação competente ali que o webhook proporciona. E é isso, acho que é isso, a gente tem aqui um fluxo bem didático, então a intenção desse primeiro vídeo aqui é de fato fazer com que vocês compreendam como que o webhook trabalha ali bem no resumão mesmo. Então, só recapitulando aqui, a gente tem o envio de informações para um sistema, a resposta desse sistema, porém a partir de então, esse cara passa a se comunicar comigo via eventos, né? E esses eventos são enviados aí via webhook, que a minha aplicação vai receber e vai tratar a partir de um canal que eu deixei aberto aqui com esse cara, né? Então, a partir desse momento, a gente passa a fazer ações ali diretamente dentro da nossa API ou para o nosso cliente. Bom, essa é a explicação, espero que vocês tenham gostado. E fica para a próxima, que no próximo vídeo a gente vai construir aqui um servidor de webhook de fato, para vocês entenderem na prática como que isso funciona.